Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Eu sou Ailton Batista, sou Orives há mais de 30 anos, sou especialista em joias de prata e ouro e te ensino a faturar R$ 5.000 por mês fazendo joias com baixo investimento inicial. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar em 4 passos o caminho para você ter um acabamento de joia perfeito e faturar ainda mais. Bom, estamos com um cenário novo, né? Apesar de estar com a minha estante aqui antiga, com o meu lado vazio para as pessoas que ainda não têm oficina, com o meu lado cheio para aquelas pessoas que estão com a oficina travada. E é para isso que eu estou aqui hoje, para fazer esse vídeo, para ajudar esse tipo de pessoas. Quem não tem oficina, mas vai começar na ourivesaria. Quem já tem oficina, está com ela travada, não está conseguindo fazer muita coisa. Então, vamos lá. Por que eu vou falar de acabamento? Porque o acabamento é o que vai encher os olhos dos clientes. É ele que vai distinguir se a joia vai ficar agarrada no balcão, se vai ficar agarrada na bandeja, se o cliente vai voltar com ela depois para você fazer novamente ou tirar as imperfeições. Tudo isso está relacionado ao acabamento. E o que é acabamento então, né? Acabamento é você retirar as imperfeições que tem na joia durante o processo de acabamento, né? O acabamento aparece muito mais, lógico, no final da joia, né? Parece que o acabamento é só quando você está finalizando, que você vai lá e faz aquele polimento bacana e lava a peça, isso aí é acabamento. Não é bem só isso, tá? Tem muito mais coisa atrás, por trás do acabamento, né? O acabamento pode dizer muito mais para você em faturamento e em economia também. E hoje, nesses 4 passos, eu vou estar te falando exatamente como é que você vai fazer esse tipo de acabamento, economizando e tendo o melhor resultado, né? E o que é então a parte de acabamento, o acabamento final de uma joia? É ele que vai determinar se a joia vai ser fosca, se a joia vai ser polida, se a joia vai ser diamantada, se vai ser acetinado, ou se vai ser até craquelado, né? Tem joia que é até craquelado. Tem acabamento para todos os gostos, né? E uma joia mais bem acabada, pode ter certeza que você vai ter clientes mais satisfeitos. E clientes mais satisfeitos, faturamento no caixa. Din-din no bolso, que é o que realmente interessa depois que a joia está pronta, né? É o cliente levar e passar o cartão lá e din-din no bolso. Então vamos então ao primeiro passo, tá? Primeiro passo começa na preparação dos metais. Ailton, você não falou que ia falar de acabamento, agora você está falando em preparar, na verdade não é os metais, preparar os materiais. Então o primeiro passo é preparar os materiais. Mas você ia falar de acabamento, agora está falando em preparação? É porque é o seguinte, o acabamento ele se inicia lá quando você está preparando os materiais para se trabalhar. Por quê? Porque cada tipo de material vai precisar de um acabamento diferente. Então, você já começa a saber como é que vai ser o acabamento da sua joia quando você está separando esses metais. E alguns detalhes começam mesmo antes de você começar a fazer as joias. O acabamento vai começar antes de você começar a moldar a joia. Tudo vai influenciar no seu resultado final do seu acabamento. Então, o que é isso? O que é preparar, então, os materiais? Primeiro, escolher o metal. Você vai trabalhar com prata, você vai trabalhar com ouro, que tipo de liga você vai usar? Eu vou trabalhar com ouro rosé. O acabamento é a mesma coisa de um ouro branco? Não é a mesma coisa. Tá vendo como é que uma coisa, até a escolha do material, o acabamento vai ser diferente? Então, por isso que a joia se inicia aí. Quando você faz ali os primeiros traços, como é que vai ser a joia, e você começa a separar, então, esses materiais, é que você já começa a saber como é que vai ser o acabamento, então. E não só escolher, se vai ser ouro, se vai ser prata, escolher também as ligas. Porque se você for fazer uma joia de prata, por exemplo, que dá mais trabalho para um ourives na hora do acabamento, porque costuma aparecer lá umas manchas escuras, devido ao quê? Devido à escolha das ligas também. Tanto as ligas que vão na prata, quanto as ligas que vão nas soldas. Então, tudo isso também influencia no seu acabamento. Você escolhendo
produtos de melhor qualidade, você vai ter um acabamento, com certeza, muito melhor. Né? E como já disse, acabamento melhor, joia perfeita, cliente satisfeito, dinheiro no bolso. Também o acabamento vai dizer também, quando você está escolhendo os materiais, é a escolha das pedras, por exemplo. Cada tipo de pedra vai precisar de um acabamento diferente. Quer um exemplo muito fácil? As marcacitas. Mas quase não uso marcacita. Mas vou dar aqui um exemplo. As marcacitas, o que elas precisam? Elas precisam do acabamento envelhecido. Então, se você já está produzindo sua joia e viu que dessa joia vai levar pedras de marcacita, você vai ter que ter um acabamento diferente. Você vai ter que ter um acabamento envelhecido. Ailton, mas como é que se faz um acabamento envelhecido na prata? Bom, tem todo um processo químico que não vem ao caso agora. Mas é bom você já saber, antes de começar a fazer a joia, que você vai ter que fazer esse acabamento envelhecido. Ou às vezes o acabamento fosco, né, desses diamantados. Você faz uma aliança, nessa aliança vai ter o acabamento diamantado e vai ter também uma pedra. Ou seja, vai ser um acabamento totalmente diferente do que uma aliança lisa com uma pedra. O que você vai fazer primeiro? Você vai cravar primeiro ou vai diamantar primeiro? Se for uma pedra de zircônio, você tem que cravar primeiro para depois diamantar. Então, tudo isso vai estar relacionado com o acabamento final da joia. Vai ter muita influência sobre a parte final da joia. Então, os primeiros passos na escolha dos materiais, você já vai pensando como é que vai ser o acabamento final da sua joia. Dentro dessa parte da escolha também, tem a parte na hora de você for preparar esses metais. Né? Uma boa fundição, uma boa preparação dos fios e das chapas também vão fazer diferença no seu acabamento. Porque se você não fizer um lingote bem feito, na hora de laminar vão começar a aparecer o quê? As terríveis rebarbas. Ailton, mas o que tem a ver então uma rebarba com o acabamento final? É que se você fizer um lingote mal feito, ao começar a laminar, esse lingote começar a dar rebarba, você vai gastar muito mais tempo, vai gastar muito mais insumo para dar o acabamento da sua joia, porque cada fiapinho daquele de rebarba que aparece, você tem que parar tudo, às vezes dar uma solda no local, tem que lixar mais, tem que limar mais. Então, na preparação dos fios, na preparação das chapas, você já começa a pensar também no acabamento final. Então, nesse primeiro passo, que é você estar organizando tudo, como é que vai ser a sua joia, já prepara também os fios perfeitos para você ter um acabamento melhor, para você ter um acabamento perfeito. E se você começou a laminar o fio e já começou a dar rebarbas, pode fundir e fazer de novo, porque às vezes o ourives, não vou falar que é na preguiça, mas na ânsia de ver a joia pronta, ele vai, vou fazer com esse fio com rebarba mesmo. E lá na frente, quando ele está no acabamento final mesmo, lá no finalzinho, quando ele está dando o último brilho na joia, puf, aparece uma rebarba. Aí tem que dar uma solda, às vezes a joia tem uma pedra no local que não aguenta fogo, tem que tirar a pedra, tem que fazer todo o processo da solda para depois voltar ao acabamento de novo. Olha o tempo que se perdeu. É um tempo muito maior do que se fundisse aquele tarugo lá no início e começasse a laminar novamente. Então, cuidado com as terríveis rebarbas, porque elas são inimigo número 1 para quem quer ter um acabamento perfeito, com certeza. Um segundo passo é você ser um ourives observador. Ailton, mas tem que ser observador? Antes de falar nisso, deixa eu pedir então o seu like. Se esse vídeo está sendo interessante para você, se está sendo importante para você, já deixa a sua curtida. Lembrando, né, que tem um canal, tem o canal do YouTube. Se você está vendo isso aí, não é no YouTube, está vendo em outra plataforma, eu também tenho um canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve, é rapidinho. Se você já está no YouTube, só ir lá, apertar inscrever, aciona o sininho para você estar recebendo as notificações. Sempre que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado e é só lá assistir. Então, deixa aí o seu joinha que faz parte aqui do nosso trabalho. Bom, vamos então aqui ao segundo passo, né, que é ser observador. Ailton, mas você não está falando de acabamento? Por que eu tenho que ser observador? É você saber criar o hábito, na verdade, de observar onde é que estão os defeitos da sua joia.
a joia tendo o defeito mínimo possível, você conseguir corrigir isso aí durante o acabamento, pode ter certeza que você vai ter um cliente mais satisfeito. Por que você tem que criar esse hábito? Porque o seu cliente, muitas vezes, ele tem esse hábito. Ele vai pegar a joia que você está entregando para ele e vai observar ela como um todo. E aí se tem lá uma garra torta, se tem local que tem que estar sobrando solda, está faltando solda, aí provavelmente ele vai observar e vai falar com você, olha, não quero essa joia desse jeito, está imperfeito. Então você ser observador, você vai conseguir fazer acabamentos melhores, acabamentos perfeitos. E o que você não deve fazer nunca? É achar que assim, eu acho que a joia passa desse jeito. Eu acho que desse jeito que está aqui, acho que vai. E aí entrega com a garra um pouquinho torta, entrega faltando uma pedra, entrega com um aro empenado, entrega com um aro mais desbastado de um lado do que do outro. Isso tudo vai influenciar no seu faturamento lá na frente, simplesmente porque você não fez um bom acabamento. Então, não tente achar assim, eu acho que vai passar. Olha o que aconteceu comigo uma certa época. Eu trabalhava em Uberlândia, numa joalheria, e tinha um senhor que ele participava de um campeonato brasileiro aí de sinuca. Isso aí, ano 2008, 2009 mais ou menos. Não, 99 mais ou menos, 99. Ele participava de um campeonato brasileiro de sinuca. E aí ele pediu para fazer, ele tinha uma logomarca lá do negócio dele lá e tal, e pediu para fazer uma logomarca de ouro e incrustar essa logomarca no taco de sinuca. Lá atrás, quase onde pega a parte de trás do taco de sinuca. Beleza, né? Fizemos um desenho bacana lá e tal, recortando, ficou muito, muito bacana mesmo o negócio. Só que tinha um lado dessa logomarca que ela era pontiaguda. E na hora que eu coloquei um pino por trás, coloquei um pino como se fosse um brinco, um bottom, né? Furei, dei um pequeno furo no taco e incrustei ali e coloquei a cola. Beleza. Só que tinha uma parte que era pontiaguda. Eu falei assim, eu acho que passa, acho que não vai ter problema não. E aí, beleza, entregou o taco, o cliente foi embora com esse taco de sinuca para participar lá do campeonato dele. Quando foi na outra semana, chega o cliente com o taco de novo. Opa, como é que tá? Então, tudo jóia. Só que é o seguinte, com esse que você fez, com esse trabalho que você fez aqui, até fui bem lá no campeonato, mas eu perdi uma camisa. Como assim? Né? Como é que a pessoa vai participar do campeonato e perde a camisa? É que na hora que eu fui dar a tacada, a parte aqui do bottom que você criou, do emblema que você criou para mim aqui, pegou essa ponta e levou a camisa junto. E aí fez desfiou a camisa do cliente. Ou seja, né? Por eu achar que aquela pontinha lá não ia ter problema, olha a dor de cabeça que eu arrumei pra minha vida. Mas consegui lá resolver e tal, pedindo 1000 desculpas, lógico, né? Mas não sei se ficou demais satisfeito com essas minhas desculpas apenas. Mas conseguimos depois fazer lá um reparo nesse taco de sinuca, foi embora depois, não voltou mais. Mas, olha só, eu até tinha observado que tinha um problema. Eu tinha observado que estava com um defeito. E falei, eu acho que passa. Então, assim, não cometa esse erro. Não cometa esse erro porque pode, às vezes, te custar muito caro, né? Então, é você ser observador aonde que estão as imperfeições e corrigi-las enquanto é tempo. Corrigi-las enquanto ainda estão dentro da sua oficina. Não deixe o cliente levar para depois voltar, porque isso aí pode ser uma grande dor de cabeça e com certeza você pode às vezes até perder faturamento, perder cliente e tudo mais. E quando eu digo de ser observador, é porque ali quando você está fazendo a joia, é o momento mais fácil de se observar as imperfeições. É o momento mais fácil de se tirar as imperfeições dessa joia. É onde quando ela está na bancada, antes mesmo às vezes de levar para o polimento. Você está soldando, viu que a garra está torta, viu que está sobrando um pedaço de garra para baixo da caixinha. É a hora de tirar, é a hora de fazer aquilo ali. É hora de fazer um apanhado geral para sua joia sair perfeita. Então, tenha o hábito de ter o olho clínico. E o terceiro passo que eu quero te dizer é fazer um bom acabamento economizando. Ailton, tem como economizar até na parte do acabamento?
tem como economizar e economizar muito. Como eu já te disse, não deixe para tirar as imperfeições apenas no polimento, né? Porque senão você vai ter aí consequências que você não vai estar economizando. O que eu te digo para você economizar ainda mais é o seguinte: tente fazer as joias, na hora de moldar o mais perfeito possível, né? Evitando muitas marcas, evitando muitas marteladas, né? Porque tem ourives que saem dando martelada no metal à torta e à direita, e aí faz muita marca, e aí tem que limar mais, tem que lixar mais. Isso tudo é perda de material, né? Então não dá, né? É você tentar fazer a joia o mais lisa possível antes de ir para o acabamento. Mas chegou no acabamento cheio de imperfeição, como é que você vai economizar fazendo então esse tipo de acabamento? Retire as imperfeições primeiro com uma lima mais grossa, né? Com uma lima um pouco mais grossa. Depois vem com uma lima, tá? Não é lixa, uma lima um pouco mais fina. Isso vai fazer com que, na hora que você for lixar, fica muito mais fácil de estar tirando aí as imperfeições dessa peça, né? Um outro modo muito fácil de economizar é dando menos quantidade de solda possível. Tem ourives que não economiza na solda, né? Sai colocando solda à torta e à direita. Só que aí é o seguinte, você vai ter que limar muito mais. Você vai ter que lixar muito mais. Então, para você economizar, economize já na parte da solda. Não coloque solda em excesso nas suas joias. Porque a solda em excesso, você vai gastar mais material que é a solda, e você ainda vai gastar mais tempo para fazer esse acabamento. Então, a economia na hora do acabamento já começa na hora de soldar. Não tem que sair colocando muita solda, porque achar que vai colocando mais solda, a joia vai ficar mais resistente. Nem sempre. Você usando a solda de material bom, de material correto, você vai ter uma solda muito melhor e não precisa colocar um grande volume de solda. A economia aí é muito grande. Porque a solda também, se for fazer uma joia de prata, a solda também é de prata. Se for fazer uma solda de ouro, a solda que você vai estar usando também vai ser de ouro. E colocar isso em excesso, você vai estar gastando mais material. Você vai estar gastando um material muito nobre aí, que é o ouro, que custa muito caro. Então, o segredo maior do acabamento nem é na hora de lixar, na hora de polir. É na hora de soldar já. Porque é ali que você vai ter, não colocando excesso, você vai ter que tirar muito menos, vai ter que gastar muito menos tempo também tirando isso aí. E o seguinte, quando você tem que limar muito, quando você tem que lixar muito, aumenta o quê? Aumenta a sua quebra. O que é a quebra, né? É a perda que tem quando você está fazendo uma joia. Ailton, mas se perde quando está fazendo uma joia? Tem muita gente que está aqui do lado vazio, que ainda não tem oficina, que não tem noção do que é a quebra dentro da oficina. E aí, quanto você mais lixa, quanto você mais lima, quanto mais você lixa, maior é a quebra. A quebra para você fazer uma joia, dependendo da joia, né? Ela vai de 3 a 10%. E a quebra está muito ligada ao acabamento. É na hora do acabamento é que realmente acontece a quebra. E quanto menos você der de quebra, alguns lugares falam falha, né? Quanto menos você der de quebra, vai sobrar mais dinheiro para você. Por quê? Vai estar perdendo menos material, né? É na economia aí que você vai ter, às vezes, ter um lucro até maior. E a quebra a maioria das joias, né, vão de 3 a 10%. Pode chegar, tem joia que chega às vezes a 15% de quebra. É muita coisa. Uma joia de 10 gramas, se der 15% de quebra, vai 1,5 grama embora. Isso aí, se você for colocar em valores de ouro, vai dar aí na faixa quase de R$400. Ou seja, você pode estar simplesmente não perdendo. Então, é uma economia muito grande na hora de se dar esse acabamento. Então, muitos ourives não percebem que a quebra se dá na hora do acabamento. E se você tem uma joia que precisa de muito acabamento, tem que lixar muito, tem que limar muito, tem que polir muito, você vai ter um volume maior de quebra. Por isso que eu digo que vai de 3 a 10%. Se você pega uma aliança que é uma aliança simples,
Onde você vai dar ali uma soldinha, vai limar só no local da solda, vai fazer uma lixada bem pequena e um polimento perfeito, às vezes não chega nem a 3%. Ou se chega a 3%, um pouquinho mais de 3% de quebra, de volume de metal que vai pelos ares. Mas depois tem como recolher isso de novo quando você vai apurar o lixo, mas aí já é uma incógnita, né? Quando a gente faz a apuração do lixo da oficina, é uma incógnita, ninguém sabe quanto é que tem ali naquele material. Porque recupera uma parte, mas uma parte vai embora no vento, uma parte vai embora na roupa que a gente está usando. Então, na hora do acabamento, você conseguir fazer um acabamento perfeito que te dê menos quebra, pode ter certeza que você vai estar economizando. Vai estar sobrando dinheiro no seu bolso. E não vai estar jogando para o lixo, só, infelizmente, uma parte do metal que você está trabalhando, que você poderia muito bem não estar perdendo esse metal. E quando você tem que dar também mais acabamento, sem falar nessa quebra aí, que é o volume maior em dinheiro que você vai ver indo embora, tem a parte ainda dos insumos. Olha, se você usa uma lixa de qualidade, uma lixa hoje de qualidade que eu falo, é uma lixa canadense, por exemplo, ela custa R$3 uma folha de lixa. Aí, R$3 é muito pouquinho. Tá, mas uma folha de lixa você gasta assim, ó. Se você precisar lixar muito, uma peça você gasta assim. Então são R$3. Se for fazer uma peça de prata, vai influenciar muito no valor final da sua joia. Uma peça de ouro talvez não influencia tanto, mas nas peças de prata vai influenciar muito, muito. Então, quanto menos você ter que limar, você ter que lixar, você ter que polir, menos insumos você vai gastar. E você gastando menos insumo, você está, com certeza, economizando. Insumos e também ferramentas. Uma lima custa até relativamente barato, uma lima hoje, dessa lima chata maior, custa na faixa de R$20 a R$25. Dura aí, tem uma boa durabilidade. Só que se você fizer joias muito brutas, precisar de limar muito toda hora, você vai trocar essa lima com muito mais frequência. E aí é dinheiro indo para o esgoto também. Então, na hora do acabamento, a gente tem um gasto muito forte dentro da oficina. Eu acredito que às vezes a maior parte do gasto fixo de uma oficina esteja bem ligado ao acabamento. Por quê? Para ligar um motor de polimento, para ligar um motor de chicote, tudo é energia que está indo embora. Mas na hora de lavar as peças, tem alguns produtos que você tem que usar para lavar essas peças, é insumo que está indo embora. Então, quanto menos acabamento, com certeza você vai economizar não só ali no seu tempo, mas na parte de insumos você pode estar fazendo aí uma boa economia. E de olho na quebra, porque ela pode fazer toda a diferença no final de uma joia, tá? Toda a diferença, com certeza. E o quarto e último passo está ligado em otimizar os resultados do acabamento. Cara, o que é isso? Como é que vai otimizar resultados do acabamento? Olha, quando você faz o polimento de uma peça, uma de cada vez, vai lá e lava, né? Lixa uma de cada vez, vai lá, faz o polimento e lava. Você não está otimizando aí os resultados, você está perdendo um tempo precioso. Quando você junta a maior quantidade de peças para fazer esse acabamento todo de uma só vez, aí beleza, pode ter certeza que você vai estar otimizando o tempo. Aí mas fica muito complicado, se eu juntar muito, demora muito. Bom, beleza, então faz em partes, né? Se você às vezes vai ficar muito cansado na hora de fazer esse polimento de 20, 30, 40 peças de uma só vez, separa em três blocos, né? Se for 30 peças, faz 10 de cada vez. Mas você otimizar isso aí, juntar mais partes, com certeza você consegue ter um melhor resultado, né? Tem pessoas que às vezes não entendem o processo final de um acabamento, e aí não consegue otimizar também. O que é um processo do acabamento, né? Deixa eu explicar, porque às vezes a pessoa ainda não conseguiu entender como é que vai otimizar sem entender o que é o processo do acabamento. A parte do acabamento, eu falei que o acabamento começa lá quando você está escolhendo os materiais, né? Mas vamos agora no finalmente do acabamento. O que você precisa lá no finalmente do acabamento? Então você vai tirar as imperfeições das joias nas limas, né? Tirando os excessos de solda, tirando os arranhados maiores, tirando ali as marcas de martelo e tudo mais. Processo todo de limas.
Uma lima grossa primeiro, depois uma lima um pouco mais fina. Beleza? Então, se você já passou a lima, vem o processo de lixa. Alguns ourives usam até 3 tipos de lixas. Eu costumo usar apenas a lixa 600, mas uso uma lixa de uma melhor qualidade. Tá? Uso a lixa canadense da Orton, a lixa 600. É uma lixa de ótima qualidade, só uso um tipo de lixa. Mas se você preferir usar depois da lixa 600 aí, uma lixa mais fina, sem problema, vai ajudar também no seu acabamento. Então, limou, lixou, né? Na hora da lixa, você já, como eu disse, você tem que ser observador e já não deixar imperfeições maiores. Porque se você precisar tirar isso do polimento, você vai estar gastando mais material. Então, no processo da lixa, é que você já tem que deixar ali o metal praticamente liso. Lógico que vai estar sem o brilho, mas totalmente liso, sem marca de alicate, sem marca de lima, sem marca de nada. Tá? Então, para depois levá-lo para o polimento. Na hora do polimento, você vai escolher, vai usar as escovas corretas com as pastas corretas, escovas de qualidade com as pastas de qualidade. Geralmente, na hora do polimento, eu uso a escova jeans, com a pasta jacaré, a pasta verde jacaré. Tem outras pastas no mercado? Tem. Já usei várias pastas, tem algumas que não tem nem nome, né? E ficam muito sedentas. Você passa na escova, com o tempo a escova fica sedenta, não pole direito. E aí, então, usa a pasta jacaré verde, dá um ótimo polimento. Essa primeira parte que eu estou falando é para você tirar os arranhados da joia. Possíveis arranhados da lixa, que ainda vão vir, né? A lixa não vai dar brilho ainda. E nem a escova jeans vai dar brilho ainda. Ela vai estar tirando o resto dos arranhados que tem naquela joia. E nesse momento você também tem que ser observador e ter muito cuidado. Porque se você polir demais um pino de um brinco, você vai estar afinando ele mais, ele vai ficar mais frágil. Se for uma joia que tem pedras, você tem que ter um pouco mais de cuidado nessa parte do acabamento para não polir demais as garras e afinar muito essas garras. Então, é ir com cuidado, né, com essas escovas, principalmente a escova jeans, porque ela entra no metal com força. Então, e essa escova também é o seguinte, com o tempo ela vai se deteriorando um pouquinho, você tem que abrir ela ali no meio com a serra mesmo, com a serra de ourives, porque ela vai ficando dura, né? Com o tempo de uso ela vai ficando dura, ela vai perdendo ali a mobilidade dela, que ela é um pouco macia. Mas quando você vai usando, ela vai queimando os fios, porque é uma escova feita de jeans, ela vai queimando esses fios do jeans e vai ficando dura. Com o tempo você tem que abrir uma costura daquela. Aí ela vem geralmente com 3 costuras na lateral. Você abre a primeira... Para usar a primeira vez, pode usar sem abrir essa costura. Começou a ficar muito dura, vai lá, abre a primeira costura. Dá para usar em um bom tempo. Começou a ficar dura de novo, aí vai até a terceira costura. Quando ela ficar bem pequenininha, né, aí você pode descartar no lixo bom. Então, com a escova jeans, você vai sempre estar usando para fazer um bom acabamento a pasta verde jacaré. Alguns ourives também utilizam a escova de crina, tá? Ela vem com um centro de madeira e tem algumas crinas na borda. Às vezes também, raramente eu utilizo. Só quando é uma joia que tem muitas caixinhas de pedras, aí eu utilizo porque a escova de crina ela entra melhor dentro desses pequenos ambientes que tem na joia quando tem muita pedra. E aí eu gosto de usar a escova de crina. Mas para as joias mais lisas, eu vou direto na escova de polimento, na escova jeans. Então depois que você... E é o seguinte, essa escova você não pode parar a peça ali nessa escova. Você tem que estar sempre movimentando ali para fazer o atrito dessa escova com a joia. Depois que você viu, tá, beleza, já não tem mais marcas nenhuma. A partir dessa escova aí realmente não pode ter marca nenhuma. Nem de lixa, nem de lima, nem de nada. Porque a próxima escova, que vai ser a escova de flanela ou a escova de tecido, ela vai ser apenas para o brilho. Então essa escova ela não tira arranhados, ela não tira imperfeições, ela não tira excesso de solda. Essa escova, a escova que você vai usar com a pasta marrom ou ruge, que eles falam, né? Você vai apenas dar o brilho final nessa peça. Então essa escova não é para tirar arranhado. Também você vai usar o mesmo jeito que usou a escova jeans. Você vai friccionando a peça ali sem parar em um só local. Vai girando a peça, vai fazendo polimento por toda a superfície
dessa joia. E assim que você ter o brilho total, beleza, aí é só lavar. Aí, mas é só lavar, agora ficou fácil. Vou debaixo da torneira lá e vou lavar isso e pronto, acabou? Não. Na parte de lavar é que está aí realmente o final do acabamento, né? E aí tem alguns detalhes também que tem que ser observados. Se você puder investir numa máquina de ultrassom, beleza, é uma máquina que vai te adiantar e muito, principalmente para quem já tem aí uma produção maior, para quem já está produzindo com a escala maior, a parte do ultrassom, ele ajuda muito a fazer a limpeza dessas joias, porque você consegue limpar várias joias ao mesmo tempo. Então, é uma máquina que ela vai emitir ali algumas ondas, e essas ondas vão fazendo pequenas bolhas dentro da água, e eu uso água com detergente dentro desse ultrassom, vai fazendo pequenas bolhas, e quando essas bolhas explodem, elas são bolhas muito minúsculas, quase que não consegue ver a olho nu. É assim que essas bolhas explodem, emite então esse som que vai entrar ali por dentro das garras, por baixo das pedras, e vai fazer toda a limpeza da joia. Mesmo joias que não tem pedras também, limpa lá, fica muito perfeito. E às vezes você tem que dar também uma ajudazinha para esse ultrassom. Com a escova de dente, macia, bem macia, você vai ali e vai dando pequenas batidinhas com as cerdas no local onde está mais sujo. Mas se o ultrassom estiver bem aquecido e com um volume bom de detergente ou do shampoo que você comprar lá nas fornituras, muitas vezes não precisa nem de lavar com a escova. No ultrassom já sai praticamente quase tudo. Mas se estiver muito impregnado das pastas de polir, da pasta de ilustrar, às vezes você tem que dar uma ajudinha ali com a escovinha jeans. Ailton, mas eu não tenho grana para comprar um ultrassom, eu não vou conseguir lavar essas joias então. Bom, aí fica um pouco mais imperfeito o seu acabamento final. Por quê? Você vai ter que ferver uma água aí numa vasilha, pode ser num maçarico, pode ser num fogareiro, pode ser no fogão. Você tem que esquentar muito bem uma água, a ponto quase que de ferver mesmo. E aí colocar ou sabão de coco ou detergente também. Mergulhar essa joia ali dentro e ir batendo a escovinha até limpar totalmente. Funciona? Funciona, mas se você tiver uma produção maior, aí você vai gastar muito tempo com isso, tá? Nessa parte de lavar essas joias. Tem um outro equipamento também, que ele é um equipamento com vapor, tá? Esse equipamento eu nunca tive na minha oficina, só vi uma pessoa usando uma vez, mas funciona também. É uma máquina maior do que o ultrassom, inclusive, e ela tem um bico, e onde ela dá um esguicho de vapor, é um vapor quente e mais forte, tipo um compressor, sobre a joia. Mas ela não fica tão bem limpa quanto o ultrassom, porque tem alguns locais que esse vapor também não entra. E aí, às vezes, a joia não fica muito limpa. Eu recomendo, se você puder comprar um ultrassom, beleza. Se não puder, o melhor é você esquentar bem essa água. Aí, quando for esquentar, de preferência, utilize aí um recipiente de inox. Por quê? Porque se você for usar de alumínio e se for estar fazendo com prata, pode ser que esse alumínio do seu recipiente venha a contaminar a sua prata e a prata tende a escurecer mais rápido. Aí eu tenho amônia, a gente pode usar amônia para estar limpando isso aí? Não indico também a utilização de amônia, tá? É um produto químico forte, faz queimaduras terríveis na parte nasal, tá? Ou na garganta, até nos olhos, tem uma irritação nos olhos, principalmente se o ambiente não for muito arejado. Algumas pessoas falam, já uso amônia há muito tempo, nunca aconteceu nada, mas corre-se esse risco. Então, não utilize amônia para estar fazendo o acabamento final das suas joias. Então, beleza, acabou de lavar, viu que não tem sujeira nenhuma mais nessa joia, tá? Não tem sujeira nenhuma mais, é secar, entregar para o cliente. Agora, se percebeu que ainda, a hora que esse observador está lavando, já enxagou, vai secar, percebeu que ainda tem sujeira, cara, volta e lava novamente. Percebeu que depois de lavada apareceu um furinho aqui na minha joia, volta e faz o acabamento novamente. O acabamento, como eu disse lá no começo do vídeo, é ele que vai encher os olhos do seu cliente. É ele que vai dizer se essa joia vai ficar agarrada na sua vitrine ou se vai passar um cliente e ficar encantado com essa joia. Vai levar, vai passar o cartão
e vai ter o faturamento no bolso. Então, acabamento de joia é tudo isso. Não é apenas lixar e polir. Tá? É você ser observador, é você, já no começo da sua joia, fazer fios perfeitos, usar uma boa liga. Com certeza vai fazer toda a diferença. E também você tentar economizar durante esse acabamento. Pode fazer total diferença também no seu faturamento final, você chegar muito mais rápido aí aos R$5.000 por mês. Esses 4 passos, então, pode ter certeza que além de economizar, você vai ter, então, cliente satisfeito, vai ter faturamento maior, vai ter um faturamento muito melhor. Se esse vídeo foi interessante para você, se você acha que não valeu a pena, deixa aí o seu like. Deixa também o seu comentário, para mim é muito importante. Ailton, e dessa parte do acabamento, o que você acha? Deixa para mim também o seu comentário, porque eu posso às vezes estar melhorando ainda em um próximo vídeo. Então, um forte abraço e até mais!